Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, né? Nossa primeira apresentação de trabalho de pesquisa dos nossos estudantes, né, da Faculdade Unileia, tanto do programa de pesquisa, participando da pesquisa com os professores, quanto aqueles com pesquisa própria, né, que foram enviadas no início do ano. Ontem vocês tiveram acesso à programação toda da semana, né? Foi mostrado para vocês como que é nosso programa de iniciação científica com os nossos estudantes, né? O que nós temos feito ao longo desses anos, né? Em que nós estamos, né, fazendo esse trabalho. Se você perdeu, ou, né, chegou atrasado, ou vai chegar atrasado ainda, porque fica gravado, né? Você vai ter acesso, então, aos encontros, né, de todos os estudantes, né, a apresentação destes trabalhos. Para também ter uma ideia do que a gente vem fazendo, né, ao longo desse tempo, vocês podem, no canal do YouTube, acessar as gravações das outras semanas acadêmicas, né? Nós temos ainda assim poucas pessoas aqui no YouTube, pelo que eu estou vendo, mas eu gostaria que vocês dissessem de onde vocês estão, né? O pessoal vai chegando com calma. De manhã o fórum começa assim um pouquinho mesmo, depois vai aumentando, e aí no final do dia a gente vai vendo que a visualização do vídeo foi ótima, né? Às vezes a gente assiste aqui 20, 30, no final do dia tem 300 visualizações. Então, Ricardo, tá aí, tá gravado, tá no YouTube, então vai continuar rodando aí a sua fala durante algum tempo, né? Então, gente, antes né, de eu passar a palavra para a professora Luciana, para ela falar um pouco da pesquisa dela, né, e como o Ricardo está aqui, o que ele fez durante esse processo, né, que ele vai apresentar aqui para a gente hoje. Vou falar sobre os certificados, dito, né, desde as últimas semanas acadêmicas. O certificado, ele você vai assinar uma única lista de presença e ao final, né, assim, em até 15 dias úteis após, né, a última palestra, que será da professora Luciana Lamblé na sexta de manhã, aí você vai receber um seu certificado. Nós tivemos alguns problemas com alguns estudantes que não receberam porque não escreveram corretamente o seu endereço de e-mail, e aí fica complicado, então, a nossa comunicação. Mas no final deu tudo certo, todo mundo recebeu. Então, gente, eu vou passar a palavra para a professora Luciana Lamblé, né, que é a professora do curso de História. Ela vai falar um pouquinho da pesquisa dela e como que o Ricardo se insere, então, nessa pesquisa. Depois ela passa a palavra para o Ricardo e aí a gente vai ver o que ele preparou para a gente. Vamos lá, Luciana. Bom dia a todos e todas, um prazer estar aqui. Obrigada, professora Úrsula, pela apresentação, sempre pelo acolhimento no Unicep, né, no Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa, que promove um trabalho muito, muito bacana, muito potente na Unileia, nos dando a oportunidade de produzir conhecimento, né? Eu acho que isso é fundamental, acho que isso ficou muito claro na fala da professora Solange ontem à noite, né? Dessa preocupação na produção do conhecimento e não apenas um processo passivo, né? Mas ser também ativo nessa produção. Eu vou fazer rapidamente minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 41 anos, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, tenho piercing, tatuagens, eu estou vestindo uma jaqueta jeans, e um vestido cor de tijolo, talvez. Eu sou ruim em cores, tá? Sou péssima em cores. Eu propus, então, no ano passado, no edital do ano passado, uma pesquisa intitulada Tudo Culpa da Dilma. Isso por conta de uma frase de uma criança, né, que saiu numa reportagem em que a criança estava muito indignada com o aumento dos preços dos salgadinhos na cantina. E aí ela lançou Isso é Tudo Culpa da Dilma, e eu peguei esse quase um bordão,
que ficou, né, tudo culpa do PT, tudo culpa da Dilma, tudo culpa do Lula na nossa sociedade, para pensar questões da sala de aula, né? Como que esse cenário político, de polarização, de discursos de ódio, eles afetaram o cotidiano escolar. Né? Então, a proposta da pesquisa é pensar isso. É claro que a escola, ela não é, nem nunca foi e não será, né, uma ilha. Ela não está apartada da sociedade. Então, as questões que acontecem fora do muro das escolas vão afetar as escolas e vice-versa. Né? O que acontece dentro das escolas também afeta o lado de fora. Né? A escola é um ambiente fundamental nas relações sociais, né? No processo de socialização das crianças e dos adolescentes e de todos nós que trabalhamos com educação também. Então, a escola está nesse constante diálogo. E aí, a ideia é pensar nesse impacto. Né? Como que tudo que nós passamos, especialmente desde 2013 para frente, né, chamadas jornadas de junho para frente, como que isso bateu na sala de aula, né? Como é que isso chegou para os profissionais de educação? Então, durante esse um ano, nós lemos livros sobre o contexto político do Brasil, tá? Desde 2013 para cá, nós vimos também séries e filmes que estão disponíveis, e também entrevistamos profissionais de educação. Eu fiz um tipo de entrevista que eu vou falar sexta-feira, não vou falar agora, e o Ricardo fez um outro tipo de entrevista, e aí vocês vão perceber como a gente pode manejar, né, a metodologia de forma diferente, que é o que ele vai apresentar hoje. Mas a temática é a mesma, tá bom? Então, é isso, Ricardo. Eu gostaria de antemão parabenizá-lo, tá, pelo trabalho, pela dedicação. O Ricardo é pai, cuida dos filhos, trabalha pra caramba, trabalha em escola, em ambiente escolar e, né, ficou muito empolgado com a pesquisa, ele é um entusiasta da pesquisa, isso é muito bacana. Eu deixo aqui também o meu convite para os nossos estudantes apresentarem projetos de pesquisa ou se engajarem em pesquisas dos seus professores. Vocês vão ver que, inclusive, a visão da graduação muda, né? Você se sente muito mais engajado, você se sente muito mais sujeito do conhecimento e tenho certeza que isso vai proporcionar para vocês excelentes momentos de aprendizagem, de diálogo, de compartilhar aqui conhecimento mesmo. Tá? Então, bom, é o Ricardo, é o Ricardo quem tem que apresentar hoje, é isso. Obrigada mais uma vez, obrigada, Ricardo, obrigada, Úrsulo. Aproveitem bastante e a gente está aberto aqui para o debate, né? Eu vou fechar minha câmera, meu microfone, mas eu estou aqui. Também vou fechar minha câmera, meu microfone, estou aqui, Ricardo. Se você quiser, eu já posso começar a compartilhar, tá bom? Quando você vai se apresentando. Tá ótimo. Gente, bom dia, tá? Bom dia a todos e todas. Como a professora Luciana me apresentou já, né? Eu sou estudante do curso de licenciatura de História e eu fiz essa pesquisa, cara. Achei, assim, muito interessante. Tô aqui um pouco nervoso, tá? Então, vocês, por favor, desconsiderem, caso eu dê uma gaguejada aqui e ali, tá? É normal. E aí eu vou passar para vocês. A professora já pode compartilhar a primeira tela, né? Deixa eu ver aqui. Já pode compartilhar a tela inicial. Tá indo, Ricardo. Deixa eu aproveitar e Isso. até uma recomendação da professora Luciana, que eu acho importante. Vou fazer uma audiodescrição também, enquanto compartilha. Bom, eu sou homem, tenho 42 anos, me considero pardo, apesar de estar com a pele mais clarinha, mas no verão eu fico bem moreninho, bem negão. Eu tenho cabelo preto, né? Cabelo preto, liso, curto, um pouco grisalho já, né? Eu uso óculos de armação cor preta. Eu estou vestindo uma camisa polo cor vinho. E aqui no fundo, vocês não vão ver porque é o fundo da minha varanda. Eu coloquei borrado propositadamente, porque tá uma bagunça mesmo, né?
Então, eu coloquei borrado, tá? Bom, começar essa semana, para mim, está sendo um motivo de orgulho aqui, poder começar essa semana com as apresentações dos trabalhos. E vou começar com um tema um pouco espinhoso, né? Que é o extremismo político nas escolas, uma análise dos impactos causados ao docente, tá? Acho que o título já diz tudo, né? Ele fala por si só. Eu queria avaliar como o extremismo político, o discurso de ódio, né? A questão das fake news também, como ela impactou o ambiente escolar, mas assim, de uma maneira como afetar o profissional escolar, no caso, o educador, né? Eu acho que a palavra correta seria educador. Acho que já pode passar, professora. Ver se você consegue passar. Deixa eu passar aqui. Isso, beleza. Então, gente, para começar a chegar no meu objeto de estudo, eu precisei fazer aqui umas ponderações iniciais que eu vou passar para vocês, tá? A primeira delas aqui, a escola é uma instituição democratizadora. Eu achei muito interessante, eu li esse artigo, é de uma pesquisadora mexicana, né, Alicia Sánchez Jaimes, eu não sei pronunciar, tá, em espanhol, mas o nome dela é esse. E eu achei interessante porque, assim, a escola, gente, ela é um ambiente democrático, né, se a gente parar para pensar, pelo menos, em termos de... tem muitas realidades sociais que coexistem na escola, né, a gente sabe disso, principalmente na escola pública, e aí ela tem esse papel de... ela tem esse papel de não só de educar, de ensinar as disciplinas regulares, mas também ela carrega alguns ensinamentos, alguns valores, como a cidadania, a moral, a ética, né? Civilidade, né? E o diálogo também, que é muito importante. Então, ela, além de ser um espaço, uma instituição democrática, por assim dizer, ela também é uma instituição democratizadora, porque ela forma cidadãos, né? Cada geração que nasce, que vai para a escola, ela tem ali o primeiro contato com, né? Lógico, na família a gente tem também, em outros espaços a gente tem, mas na escola é um campo obrigatório, que você está ali para, né, conviver com outras pessoas e você acaba tendo essas noções de cidadania, de sociedade, de coexistir, né? Bom, então, e o segundo ponto que eu ia colocar aqui é que, lógico, normal, né? É um ambiente que várias realidades sociais, elas se chocam. Por que isso? Porque, cara, tem várias realidades ali, realidade social, econômica, ideológica, religiosa, cultural, enfim. Então, tem vários segmentos que estão ali envolvidos na escola, principalmente na escola pública, que eles se chocam, né? Há um estranhamento por parte desses segmentos e que acaba provocando algumas divergências entre eles, né? Que é normal. E também, caso não haja um diálogo inicial, acaba provocando também alguns embates, alguns conflitos, tá? E aí, gente, entra em cena, então, o educador, né? Eu estou frisando essa palavra educador, porque lá na frente eu vou explicar o porquê. O educador, a gente vê, ele assume o papel do grande mediador de conflitos, né? Ele acaba se tornando aquela pessoa que, além do ensinar a disciplina ou o procedimento padrão, ele acaba tendo que também fazer o diálogo entre os alunos, né? Eu achei interessante que eu não coloquei aqui na apresentação, mas eu coloquei um artigo do professor Álvaro Crispino, que eu achei muito interessante, professor da UFRJ, e que ele fala justamente sobre isso, sobre como é natural o conflito nas escolas e o grande papel que o profissional escolar tem de fazer essa mediação, tá? Ele elenca os principais tipos de conflitos escolares, e aí ele coloca
principais formas de mediação. Eu achei interessante porque ele coloca o seguinte, é uma coisa até que a gente tem que aprender, nós, futuros professores, né, que nós temos que ter voz ativa, principalmente nesses momentos, nós temos que ter voz ativa, uma postura crítica e reflexiva, lógico, né, a gente tem que se postar de forma sempre crítica, ter o discernimento para certas questões, para certas situações, e para que haja um exercício pleno de sua atuação. Então, para isso, ele tem que estar, digamos assim, livre de algumas amarras, né? Algumas amarras ideológicas, enfim, que podem afetar ele, tá? Professora, pode passar o próximo. Deixa eu ver aqui a próxima tela. Tá. Ainda, gente, continuando, antes de chegar no meu objetivo de estudo, eu quis fazer um breve contexto histórico, tá? Eu fiz uma pequena cronologia, tá? Para a gente poder se situar. E aí, não, por favor, não reparem, é uma cronologia bem básica mesmo, tá? Não foi meu interesse, era só para a gente relatar. Ricardo, período muito turbulento. Que deu uma travadinha, desculpa. Volta, por favor, que você estava falando. Você travou bem no início aí da sua fala. Eu acho que o Ricardo está travado ainda. Voltou? Voltou? Voltou. Agora a gente te ouve. Isso. Voltou, Ricardo. Então começa a tela gente, de novo, por favor. Desculpa, tá? Acontece. É incrível como as coisas acontecem sempre no dia da apresentação, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu retomar. Tá, eu já estava falando sobre o breve contexto histórico, né? Só confirma para mim, professor, por favor. Isso. Então tá. Bom, eu vou tentar resumir aqui. Gente, em 2015, nós tivemos um fenômeno muito interessante que houve uma enxurrada, por assim dizer, de projetos de lei com base no movimento social Escola Sem Partido, tá? É preciso falar o seguinte, o Escola Sem Partido foi fundado em 2004 e ele perdurou até ano 2019. Eu fui puxar umas informações sobre ele. E assim, qual a principal bandeira do Escola Sem Partido? Primeiro, tem uma ideologia bem conservadora, né? Para eles, a bandeira deles se baseia em uma possível doutrinação que eles queriam combater, uma suposta doutrinação que estava acontecendo nas escolas, e também uma suposta, e eu faço isso questão de colocar entre aspas, tá, gente? Uma suposta ideologia de gênero que as escolas, principalmente as escolas públicas, estavam fazendo, né, promovendo no ambiente escolar. Tá? Então, com base nisso, nessas suposições, eles formaram essa escola sem partido e começaram a querer intervir, digamos assim, fazer pequenas intervenções, né? Na verdade, pequenas não, né? Ele queria questionar o papel do professor, questionar a questão da atuação dele. E aí, em 2015, teve essa enxurrada de projetos de lei de vários políticos, municipal e federal, inclusive. Acredito que o projeto não foi para frente, tá? Mas isso mostra que há uma intenção de querer invadir o trabalho da escola, né? Invadir, intrometer com relação às atividades do professor, né? Ele passa, tá? Em 2016, nós tivemos o impeachment da Dilma Rousseff, né? A presidente do PT. E aí, a gente começou a perceber, gente, algumas manifestações de extrema-direita,
inicialmente uma coisa um pouco sutil, uma piadinha aqui, um meme ali, né? Mas que depois houve uma escalada, principalmente no período eleitoral, a gente percebeu uma escalada muito forte de discurso de ódio já. Antes eu queria falar um pouco sobre a de descrição, tá, gente? Só para vocês entenderem, não sei se vocês estão vendo essa charge que eu coloquei, a primeira aí, que quadros, duas realidades, digamos assim, né? A primeira, mais antiga, você pode ver que as cores lembram uma coisa mais antiga, onde a professora está sentada de forma confiante e os pais questionam o filho, né? Que notas são essas, né? Eles perguntam para o filho cabisbaixo, né? E no outro quadro, gente, que é digamos assim, um cotidiano nosso, os pais questionam a professora. Que notas são essas? E a professora, uma situação de receio, de medo, né? De ter que se justificar pela sua atuação, pela sua nota que ela deu para o filho. Meu pai se voltou contra a professora, então sai. Então, isso é só para reforçar essa questão do movimento que houve para tentar interferir nos trabalhos escolares. E aí, gente, continuando, em 2018, nós tivemos as eleições, né, as eleições de 2018 para presidente, também ficou muito marcada como as eleições da fake news, né? Foi uma enxurrada também, um bombardeio de fake news que nós percebemos em vários momentos, e assim, a população, ela ficou confusa, ficou toda confusa, né? Com essa coisa da não saber aonde que está a verdade, quem está falando a verdade, se fulano... Enfim, então houve esse momento em que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, gente, a gente começou a perceber uma coisa um pouco mais contundente, né? Que foi uma escalada. Em 2019, nós tivemos uma escalada de protestos antidemocráticos muito forte. E aí, a extrema-direita, vamos dizer assim, gente, eu não gosto de frisar um lado só, não. Então, um extremismo político, ele encontrou um terreno fértil para poder se promover, se propagar, né? Sim, achou que a figura ali do presidente daria algum suporte para que ele pudesse se manifestar, tá? E aí continuou, gente. A escola foi extremamente impactada, tá? Foi extremamente afetada com esses discursos de que os professores são isso e que eles estão ensinando errado, que Paulo Freire... Acho que travou novamente. 22, gente. Deu uma travadinha de novo, Travou? Quando você estava falando Paulo Freire. Parei no Paulo Freire, né? Isso. Então, que houve esse movimento para combater tudo que era propagado na escola, a questão do diálogo, a questão, né, que eles acham que não teria sentido esse tipo de postura. Então, já passando aqui, gente, para 2022, nós tivemos as eleições também muito conturbadas, né, por sinal, e todos nós vivenciamos isso que é importante falar, que acabou sendo reeleito novamente, o presidente Lula, mas que foi assim, foi por uma margem muito pequena. Então, isso mostra que a sociedade brasileira está extremamente dividida, né? E extremamente
conflituosa. Eu acho interessante, e isso eu vivenciei na minha família, acho que todos nós vivenciamos, desagregou famílias, cara. Foi uma coisa, assim, absurda, né? As pessoas pararam de se falar porque defendiam seu próprio candidato, enfim. Então, houve, de fato, um discurso muito, muito contundente de ódio, enfim. E isso mostra também, gente, como a coisa está recente. Em 2023, agora em janeiro, nós tivemos a invasão à Praça dos Três Poderes. Então, não é algo que acabou, que eu estou aqui relatando para vocês, não. A gente está vivenciando isso ainda, né? Próximo slide. Beleza? Tá. Agora que eu vi que eu vou sincronizar com o apresentador, esqueci. Tá. Então, gente, com base nisso, eu fiz um objetivo geral, que é verificar se houve situação de conflito causado pelo extremismo político nas escolas e como isso impactou os educadores, a ponto de interferir na sua atuação no ambiente escolar. Lembra que eu falei a questão de que o professor tem que ter sempre voz ativa, tem sempre que uma postura reflexiva, crítica. Eu queria saber se, de alguma forma, isso afetou a atuação deles, né? Se houve algum possível silenciamento por parte deles em alguns momentos, né? Então, próximo slide, por favor, professora. Obrigado. Tá. Bom, a metodologia, gente, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho para falar que eu tive, talvez, queria falar para vocês um pouco da dificuldade do pesquisador iniciante, e foi a minha primeira dificuldade foi essa, foi estabelecer uma metodologia que eu pudesse coletar as informações. Inicialmente, eu queria fazer entrevistas no mesmo formato da professora Luciana, né? Entrevistas em formato semi-estruturado, ou seja, perguntas feitas já, eu colocaria a pergunta e a pessoa responderia o tempo que quisesse, quanto quisesse. Infelizmente, eu tive alguma dificuldade, né, com esse tipo de procedimento, que eu não consegui, não estava encaixando as agendas, minha rotina com a questão. Então, eu estou frisando isso para ver que, muitas vezes, a gente começa com uma hipótese de como vai trabalhar a metodologia e a gente acaba tendo que adotar outra, que foi mais eficiente e muito interessante. Eu acabei fazendo uma adaptação. Então, o meu público seriam os educadores, tá, gente? E agora eu vou falar o porquê que eu falo educadores, porque eu não estou pegando só professores. Assim, eu pensei, gente, eu acho que o professor vive muito preso na sala de aula, lógico, ele passa pelos corredores, mas o convívio que eu tenho escolar, eu percebo isso. Então, eu queria pegar também pedagogos e coordenadores. Não sei se existe essa função na região que vocês moram, mas tem a função de coordenador aqui em Vitória, da rede pública municipal de ensino fundamental do município de Vitória. A questão de ser pública também foi proposital, eu não consegui, tive dificuldades para conseguir entrevistas com professores da rede particular. Então, eu senti que na rede pública eu ia ter um pouco mais de liberdade. Eu acho que a questão deles poderem falar um pouco mais livremente, não sei, tá? Usei o método quantitativo, né, como eu falei com vocês, com entrevistas em formato de questionário online, né? Eu fiz um formulário, um questionário rapidinho no Google, e aí foi bacana, porque eu conseguia compartilhar. Falei, responde meu questionário, por favor, é um trabalho que eu estou fazendo. Responde. Eu não fiquei preso a um ambiente de trabalho, tá, gente? Eu quis pegar, desculpa, a maioria dos profissionais, né, nessa área para poder me responder, porque eu queria pegar diferentes ambientes, se ele tinha vivenciado isso, né? Então, parti pelo método quantitativo, né, com o questionário online, e o método estruturado fechado, que aí seria, né, muito mais rápido para a pessoa responder
ela não teria não precisaria, né, preencher muita coisa, era só marcar ali a opção, o que seria também, de certa forma, mais fácil para conseguir, né? Muita gente falava, eu não tenho tempo, eu estou correndo agora, vou dar aula agora, enfim. Então, foi um método que eu escolhi que acho que foi mais eficiente. 10 perguntas com respostas fechadas, uma pergunta semi-estruturada. Eu fiz uma pergunta final, opcional, tá? Para quem quisesse relatar uma situação de conflito. Eu achei muito bacana, eu tive muitos retornos, eu vou mostrar para vocês, tá? Alguns só, porque não deu para colocar todo mundo, né? As descrições dos professores e dos pedagogos, coordenadores, mas eu coloquei alguns que me chamaram muita atenção, tá? Apesar disso, gente, eu obtive só 18 entrevistas respondidas de forma bem sucedida. O que eu quero dizer com isso? Teve gente que começou a responder e parou, aí depois chegou para mim, já tinha encerrado a coleta, ele falou, eu não terminei de responder, deixa eu terminar. Eu falei, não, olha, não tem como mais. Tá? Teve gente que não respondeu, teve gente que... Enfim. Então, eu tive 18 entrevistas, que, assim, não é um número muito grande, mas que me daria um cenário bem interessante, tá? Pode passar, professor, por favor. Beleza. Tá. Agora, chegou aos resultados, tá, gente? Eu acho que talvez vocês não consigam ler, se vocês conseguirem ler, beleza, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? Primeira pergunta básica, né? Qual cargo que a pessoa ocupa? Eu tinha interesse de saber, né? Qual cargo que ele ocupava. E aí a grande maioria, né? Isso é normal, a grande maioria de professores, porque nós temos mais professores nas redes atuando do que coordenadores e pedagogos, né? Segundo vem os pedagogos, teve 55% do público foi de professores, acima de 55%, 27%, um pouco acima, de pedagogos e 16,7% de coordenadores, tá? Gente, eu estou falando as porcentagens porque eu não sei se vocês estão lendo, estão conseguindo ver, e também porque é a questão da audiodescrição, acho importante falar. A segunda pergunta, gente, há quanto tempo atua no ambiente escolar? Cara, essa pergunta eu fiz, é uma das perguntas muito importantes para mim. Vou explicar por quê. Eu queria pegar um público experiente, um público, assim, como se diz, calejado pelas situações de conflitos. E, assim, foi muito bacana, porque eu peguei gente, olha só, 77,8% disseram que atuam há mais de 11 anos, né? Outros 16% acima de 2 a 5 anos, tá? E é um pequeno pedaço de gente que respondeu de 6 a 10 anos. Então, a grande maioria foi de um público que já atua há muito tempo e ele sabe como lidar com as situações. E era o que eu queria, saber se o extremismo político impactou a ponto dele não ter postura, não ter voz, tá? Pode passar, professora, por favor. Tá. E aí, a terceira pergunta, gente, eu não podia perder tempo com o professor, aquela correria, ele querendo marcar, eu já fui logo no tema, né? Sobre o tema acima, você já vivenciou alguma situação de violência causada por discursos de ódio, deixei bem claro, relacionado à política na sua escola? Cara, 72% disseram sim. Isso já me deu, que realmente ficou afetado com discursos de ódio. E apenas 27,8% disseram que não presenciaram uma situação de conflito com o extremismo político. A próxima pergunta, gente, talvez seja a pergunta mais, assim, desculpa a pressão, a expressão, mas foi um tapa para mim, porque isso é bacana, a gente vê os resultados saindo e como a gente trabalha com as hipóteses e como a gente vai desmistificando isso. Esta situação de conflito envolveu quais membros da comunidade escolar? Comunidade escolar, todos, né? Pais, alunos, professores, todo mundo. Gente, nós tivemos um número muito grande entre os próprios alunos, lógico, 5 situações que eles relataram. Entre os alunos do profissional escolar, 4 situações. Entre os pais de alunos, 2 situações, entre os próprios pais de alunos que vivenciaram isso. Entre os pais de alunos e o profissional escolar também, um número grande, 4 situações.
Mas o que me chamou a atenção, não sei se vocês vão conseguir ver, entre os próprios profissionais escolares, tivemos 7 situações de conflito envolvendo os próprios profissionais escolares. Cara, isso foi assim, eu vi, cara, como isso afetou o ambiente escolar, a ponto dos próprios professores que deveriam ter uma postura um pouco mais discerninte, né, uma postura de discernimento da situação, de não se envolver, e acabou gerando também, foi muito influenciado. Pode passar, professora. Bom, fiz aí eu já peguei, segmentei o questionário, eu separei o questionário aqui, gente, porque era importante pegar. Não fazia sentido perguntar para quem não convive com quem não teve situação, não vivenciou. Então, eu peguei o pessoal que vivenciou. E o pessoal que não vivenciou, eu coloquei lá no final do questionário. Você se sentiu coagido na época do acontecimento, a ponto de interferir nas suas atividades educacionais? 53% disseram que não, acima de 53%. Mas 46,2% disseram que sim, ou seja, quase a metade desse público entrevistado se sentiu coagido. Isso é importante falar, né? Houve alguma ação promovida na escola para coibir ou evitar esse tipo de violência? Muito parecido o resultado, 53,8% disseram que não houve uma ação na escola, e 46,2% disseram que sim, que houve uma situação, uma ação para coibir. Pode passar, professora. Eu vou tentar dar uma acelerada, que eu acho que acabei perdendo um pouco de tempo. Não estou acostumado, tá, gente? Após essa ação, houve reincidência de novos casos de violência relacionados ao extremismo político? Mesmo resultado, 53,8% disseram que não, 46,2% disseram que sim, que houve reincidência de novos casos de violência, o que também é muito preocupante. E, gente, a última pergunta, talvez a mais importante das perguntas fechadas, eu coloquei bastante fácil para a pessoa ler, para a pessoa poder responder da forma mais coerente possível. Hoje, você se sente totalmente seguro para exercer seu papel como educador de forma consciente e plena, ou seja, com voz ativa, com postura reflexiva, crítica, né? No ambiente escolar, gente, 66,7% disseram que não, né? E 33,3% disseram que sim. Então, olha como isso está afetando hoje o ambiente escolar, a ponto do profissional. É lógico que existem outras situações de violência, né? Eu falei do extremismo político, mas existem outras situações, outras interferências externas que afetam muito o ambiente escolar e que causam um possível silenciamento, né? Pode passar, professora? Ok. Tá. Lembra que eu falei que eu deixei uma pergunta aberta para me trazer quem quisesse responder? Como eu falei, eu fiquei muito feliz sob o ponto de vista de pesquisa, né? Porque eu tive 12 respostas de 18 entrevistas. Isso, cara, isso foi muito bacana. Esse feedback, esse retorno dos professores. E aí, eu vou relatar. Alguns me chamaram muita atenção, não coloquei todos, porque não ia dar tempo, né? A gente já está até com o tempo um pouquinho curto. Eu vou falar que vou ler para vocês. Atendi um pai enfurecido, dizendo que nós, professores, somos comunistas e, por isso, permitimos tudo na escola. Tentei, sem sucesso, explicar que agimos de acordo com o regimento interno e não de acordo com nossas convicções políticas. Mas outras discussões envolvendo questões de gênero e racismo também aconteceram, né? A segunda também assim, basbacado com essa resposta, essa segunda resposta. Discordância de posições e posturas políticas partidárias. Profissionais que defendiam a direita acusando os defensores da esquerda de ser anticristo. Cara, como assim? Defender ideologia de gênero, entre outras, tá? Discursos de ódio contra minorias, né, LGBTQI+, negros, religião de matriz africana. Cara, isso é escola pública, então isso é algo que não dá, né? A gente tem que falar muito da religião de matriz africana, né? Nós estudamos isso. Discussões por causa de candidatos, frases racistas, pode passar.
De forma implícita, percebi o patrulhamento ideológico e aquilo que eu estava falando com vocês, a questão da interferência externa na atuação do professor, por parte de algumas famílias, com relação a atividades desenvolvidas na escola. Posicionamentos homofóbicos relacionando a posições políticas do momento eleitoral. A outra também, situação 1. 2 professores, olha só, gente, que tinham uma boa relação pessoal, saíam para almoçar, passeavam, tinham uma boa convivência, também fora do ambiente escolar, deixaram de interagir por conta de pensamentos políticos divergentes e extremos. Situação 2, ele quis relatar 2 situações, achei muito bacana. Houve uma ameaça de denúncia sobre conversas de WhatsApp no grupo da escola pelo teor político das mensagens enviadas, né? Então, houve polarização política, em vários momentos ouvimos discursos de ódio, favorável à arma, violência e a golpe de Estado. Cara, louco isso, né? Se você parar para pensar hoje, mas naquele momento, gente, e assim, eu não estou apontando dedos, nada, eu só estou querendo mostrar como isso influenciou os profissionais escolares, né, e o ambiente escolar. Quem não era de esquerda nem podia se manifestar direito em grupos de escola, era proibido, né? Pode passar, professora. Assim, e agora, gente, já caminhando para a minha parte final da apresentação, tá? Eu separei algumas referências que eu achei muito. Deu uma travadinha de novo, né? Ficou mudo aqui para certo? mim. Ficou Boa. legal. Vou falar Voltou. Na hora que você ia falar das referências. Então, eu peguei uma referência aqui, né? 2 referências que eu achei muito interessantes, tá, gente? Do Foucault, que quem não conhece, o Michel Foucault é um escritor francês, filósofo, né? Um filósofo escritor francês que escreveu várias obras. E tem uma obra que é muito utilizada, o Vigiar e Punir. Essa obra, cara, é muito interessante porque ela aborda uma questão totalmente diferente, né? É uma análise, não vou entrar no mérito, né, de falar sobre o livro, mas vou fazer um resumo muito rápido, é um livro sobre uma análise do sistema carcerário francês e sistema penal francês durante os séculos, né? Só que a gente pega muitas referências, é algo muito interessante porque a gente pega coisas do cotidiano. Quer dizer, então, a gente vê como, ao longo da história, nós mantemos algumas situações, algumas questões sociais não resolvidas até hoje. Eu vou ler para vocês, tá, gente? Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos estão inseridos num lugar fixo, a escola, onde os menores movimentos são controlados, no caso, essa vigilância, esse patrulhamento ideológico, onde todos os acontecimentos são registrados, onde um trabalho ininterrupto isso tudo constitui um modelo compacto do dispositivo disciplinar. É a questão do patrulhamento ideológico, de como as escolas sofreram um pouco com isso, com essa influência externa. No segunda referência, a divisão constante do normal e do não anormal. Questão de dividir as pessoas entre normal e anormal. Quem é normal, quem não é normal. A que todo indivíduo é submetido, leva até nós, e aplicando-os a objetos totalmente diversos. A existência de todo um conjunto de técnicas e de instituições que assumem como tarefa medir, controlar e corrigir os anormais. Faz funcionar os dispositivos disciplinares. Todos os mecanismos de poder que, ainda em nossos dias, são dispostos em torno do anormal, para marcá-lo ou como para modificá-lo, compõem essas 2 formas de que longínquamente derivam. É uma questão até da questão de
pegar as minorias, né, que nós temos e marcá-las, pelo menos. Isso é uma referência muito interessante. Pode passar, professora. Tá. E aí também, gente, para fechar, eu peguei também 2 referências muito interessantes da Ana Paula Gomide. E assim, cara, o artigo dela, Movimentos Extremistas nas Escolas. Aqui duas referências dela. A limitação de objetivos educacionais aos ditames da adaptação à realidade, ou seja, a realidade que nós vivemos, capitalismo, mercado de trabalho, meritocracia, aquela coisa toda, acaba por fortalecer o conformismo generalizado nos nossos alunos e nos professores, promovendo nos jovens suas tendências de aversão aos conhecimentos, cujos conteúdos e modos de aprendê-los impeliriam ao desenvolvimento de pensamentos mais diferenciados, um pensamento mais crítico, mais reflexivo, propensos a experiências autoritárias com os objetos, por meio do confronto entre os conceitos científicos e a realidade histórica e social nas quais tais objetos se constituíram, né? Cara, falou tudo aqui, né? Questão de como a gente interfere na escola e como ela retorna um ambiente fechado, né, um conformista que só vai passar realmente as disciplinas e que não vai ter essa questão dos valores, como eu falei no início da apresentação, os valores que é tão importante para nossos alunos da educação básica, já conceitualizar. Não seria o caso de se pensar somente que a educação deva ser contrária à barbárie, lógico, né? Da violência, dos discursos de ódio, mas que também forneça um clima necessário para a elaboração e entendimento dos jovens sobre as fontes da violência advindas da estrutura da sociedade, e que a escola não pode ocultar. As práticas atuais de violência que se espraiam nos estabelecimentos escolares não têm se tornado objetos de reflexão e de discussão suficientes por parte dos agentes educacionais com os alunos, em que a frieza, ou talvez a negação e silenciamento diante desses fenômenos tem tido seus efeitos deletérios. Travou novamente, Ricardo. Não sei se você me ouve. Deu outra travadinha. Mas enquanto ele não volta, deixa eu ver aqui o pessoal. Voltou, Ricardo? Oh, meu Deus, gente, isso não acontece com frequência, tá? Por incrível que pareça, acontece com frequência. Não acontece aqui em casa. Com você não. Eu acho que tem algum extremista político que está lá na empresa de internet que está bagunçando os cabos para que não haja esse discurso aqui, essa apresentação. Gente, não sei onde parou, acho que foi a segunda referência. Não seria o caso de se pensar... Não, deu tempo de você ler, você terminou de ler. Tá, então ótimo. Não, o que eu estava falando era justamente isso, a importância da gente não se silenciar, e eu falo nós, gente, eu me considero já um futuro professor, né? Sou do curso de licenciatura, para o pessoal de pedagogia que está aí também, dos cursos de licenciatura, nós temos que ter muita voz ativa, ter discernimento, tá? E para poder atuar, e não se sentir amarrado a certas situações de fora, que possam prejudicar nosso trabalho, nossa atuação. Por quê? Porque quando há o silenciamento, o aluno é extremamente prejudicado, a gente acaba deixando algumas situações de conflito acontecerem, situações de bullying, por exemplo, que é algo absurdo, né? A gente tem que interferir sim, tentar trabalhar isso, dialogar com os alunos sempre, porque eles estão ali, gente, tendo uma formação para a vida toda. E nós estamos participando disso, nós temos o papel, não tem como fugir,
desse nosso papel, nossa missão como educadores, tá? Esse silenciamento, a Ana Paula compartilhou dela, tá, gente? Então é isso, eu acho que eu vou encerrar. Queria agradecer ao tempo rapidinho, que eu tô com medo da internet aí de novo. Agradecer, tá? Nossa, essa experiência é muito bacana. Eu acho que quem tem a oportunidade de participar, que faça, é muito legal mesmo. Você tem um público que você quer entrevistar, é muito legal, e essa resposta do resultado, enfim. Agradeço a doutora Luciana, que você fez um sacrifício de estar aqui assistindo, porque ela está com muito de trabalho dela. A professora Úrsula, nossa ex-coordenadora do curso de História, que eu adoro. A nossa atual coordenadora também, a Fernandinha Corrêa, também, gente, queria agradecer. A minha família, que está aqui do outro lado do Porta de Vida, que está aqui trancada para não vir aqui, minhas filhas. E a vocês que estão aí assistindo, tá, gente? Peço desculpas por todo esse transtorno que teve na transmissão, um pouco de nervosismo também, fiquei com a barriga doendo aqui, de frio na barriga, mas acho que é normal, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela participação de todos aí. Bom, Ricardo, muito obrigada, né, por você ter compartilhado conosco, né, o resultado do trabalho. Eu quero parabenizar, né, você fez um trabalho excelente, um trabalho bem fundamentado, né, na literatura, você apresentou sua metodologia bem direitinho, acho que ficou muito claro, né, para os nossos estudantes que estão acompanhando, a seriedade, né, com que você conduziu a sua pesquisa, as dificuldades que você encontrou, né, por exemplo, de pessoas que, esqueci de preencher, né, o formulário das respostas, isso acontece, né, com um processo de pesquisa que está envolvendo outras pessoas, né, trabalhadores, né, enfim, na sua correria, então, e você conseguiu dar o seu jeito, né, e terminar a sua pesquisa. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, né, assim, entre todas as outras coisas que você nos apresentou, né, que eu queria destacar aqui, que a gente sempre vê em muitos desses discursos extremistas, né, a escola e os professores como os grandes vilões, né, dessa história. Como se a escola fosse um conjunto só, né? Nem assim, uma coisa monolítica, todos os professores são comunistas terríveis, né? Então todos pensam iguais, inimigos da sociedade, coisa e tal. E na sua pesquisa você vem trazendo, né, conflitos entre professores, né? Com ideias divergentes entre professores, né? Com ideias extremas entre professores. Então, assim, acho que enfim, é ruim, né, essa constatação de que há professores também com discursos extremistas, mas bom para que a gente pensar essa escola viva, né? Essa escola que ela está nessa sociedade, ela não é uma coisa à parte, né? Então, o que acontece fora dos muros da escola vai parar lá dentro quando o portão se abre, né? Porque a Luciana bem falou no início, o que acontece na escola reflete fora da escola, o que acontece do lado de fora está lá dentro da escola, né? São as pessoas que estão nesta sociedade que entram e saem, né? Não são só as famílias. Porque fica muito estranho, assim, as famílias, a escola contra essas famílias e os pobres dos alunos, tadinhos, ali no meio, né, no meio dessa guerra cultural, enfim, dos vários nomes que as pessoas dão para isso, né? E a sua pesquisa veio mostrando para a gente que não esse discurso é muito simplista, que a escola é um ambiente muito mais complexo, né, do que só ensinar. Discurso. Não, né, é muito, enfim. Então, eu acho que essa é uma das grandes contribuições também que você traz para a gente hoje nesse debate, né? A Silvana Alves, a Silvana Alves comenta que ela percebe um silenciamento diante dos problemas de violência e conflitos.
né, talvez precisa de políticas sobre o assunto. Acho que ela está falando dentro da escola. Enfim, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Enquanto isso, Lu, se você quiser falar, pode falar também. Fica à vontade. Eu acho que você falou, eu estava conversando ontem com o Ricardo, e é uma das coisas que mais me chamou a atenção na minha entrevista, uma das perguntas que eu faço, é como que o professor, né, o profissional da educação se sente de ter se tornado inimigo da nação, né? A escola, que antes era um lugar seguro, se tornou um lugar perigoso, né? Essa ideia de que a gente faz mal aos alunos, a gente faz mal ao país, a gente faz mal. E aí, esse era um momento muito delicado da entrevista, né? Eu vou falar melhor sobre isso na sexta, mas, por exemplo, eu tive professores que nesse momento começaram a chorar no meio da entrevista, sabe? Porque é isso, né? Você tem tanto amor, tanta dedicação, tanto trabalho, para depois ter que passar por toda uma campanha que deslegitima a sua profissão, deslegitima o espaço escolar, deslegitima tudo aquilo que, né, se acredita como sendo uma educação de qualidade, crítica, reflexiva para a formação da cidadania, e você ser taxado, né, como uma causa sei lá, da derrocada, da queda, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, o quanto isso impacta emocionalmente os professores, sabe? Na hora que eu abordava essa questão, era muito nítido. Eu fiz, né? Vocês não vão ver, né? Porque a autorização é só a fala, vocês não vão ver, mas eu via a reação desses professores, né? Dessas pessoas, assim, na hora que eu falava sobre isso, era uma reação muito, assim, muito dolorosa, assim, de muita violência. Isso também é violência, né? A gente tende a achar que é violento, sei lá, se alguém tacar uma coisa em você, dar um soco, te xingar, mas isso também é uma violência simbólica muito grande, assim, sabe? Você ler nos jornais, nos noticiários, nas redes sociais, de que você faz mal ao país, faz mal à sociedade, de que você é prejudicial à sociedade. O quanto isso também é violento, né? Pois é, gente. O que eu sempre falo para a Luciana, e agora eu vou falar para o Ricardo, né? Porque ele também entrou nessa seara. Eu admiro muitas pessoas que escolhem esse tipo de objeto para pesquisar, né? Que incomoda, né? Assim, e que nós estamos muito perto, né? Porque também somos educadores, né? Educadoras, então mexe muito com a gente, né? Essa coisa do distanciamento, a lindo, coisa e tal, mas, né, a gente não está pesquisando uma célula que a gente está observando ali por um microscópio, né? A gente está se vendo também nessas conversas, né? Então, eu falo para os estudantes, não tenho nenhum pingo de vontade de estudar nada disso, porém, admiro muito e parabenizo, né, quem faz esse tipo de pesquisa, porque é muito necessária, né? Para a gente refletir também, para a gente não ficar nessa, né, do achismo, isso, é aquilo, olhar mesmo com muita seriedade, né, para esse debate e com todos os desafios, né, realmente de conduzir a pesquisa, porque a gente está vivendo muito esse momento, né? Então, estendo a você, Ricardo, né, parabéns por encarar esse tema tão espinhoso e doloroso, né? Eu só... vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo, né? Sim, sim. Não, eu lembrei de um detalhe, vou falar rápido aqui, tá, gente? Eu acho que já encerrou, mas eu achei interessante, agora falando novamente sobre a questão da experiência como pesquisador, é que, inicialmente, como eu queria fazer uma semi-estruturada, igual a professora Luciana Lamblet, mas depois eu parei para pensar que agora, será que eu teria como posso dizer, esse retorno das respostas, afirmando que foi os próprios profissionais escolares? Será que eles teriam essa liberdade de responder, que foram entre eles mesmos, se eles fizessem uma entrevista semi-estruturada? Eu fiquei pensando nisso agora. Ou será que eles se sentiram à vontade
na hora do questionário fechado, a ponto de colocar lá, porque sabia que era uma coisa, eram números, eram gráficos, então eu pensei nisso agora, né? Eu acho que acabou que a pesquisa trouxe um resultado bem fiel, né? Lógico que uma semi-estruturada da professora Luciana é muito mais rica, né? Enriquecedora, mas eu achei interessante isso agora, essa questão do... Olha, eu acho, assim, o que eu percebo nisso, talvez nem seja esse ponto, não, tá? Eu acho que no teu caso tem uma outra questão, talvez, que alguns professores possam ter ficado reticentes, pela questão de você ser aluno, onde isso vai parar, talvez isso, talvez, tá? Tô elucubrando. Porque, por exemplo, eu mandei, se não me engano, fiz até agora 32 entrevistas. Eu tenho entrevistas de mais de 2 horas. Nossa. Das 32, eu chamei 33 pessoas. Só uma não me respondeu. Todas as outras pessoas quiseram participar. Teve gente que apareceu por tabela, né? A Úrsula comentou com uma professora de Araruama, já nem lembro, Angra, Araruama, da região dos lagos. Cabo Frio, isso. E ela quis participar e eu fiz entrevista com ela. A mulher nunca tinha me visto na vida. Aliás, eu entrevistei pessoas que eu nunca vi na vida. E o que eu percebi é que os professores queriam muito falar. Nem eu conhecia ela. Essa professora, especificamente, eu fui fazer um outro trabalho em Cabo Frio, nada a ver com nada disso. E aí, numa conversa com a professora, ela começou a falar, né, da situação em sala de aula. Eu falei assim, eu tenho uma amiga que está pesquisando esse tema, você gostaria de dar uma entrevista para ela? Ela, sim! Aí pronto, coloquei em contato, né? Porque também os professores querem falar, eu acho que então, isso, né? Eu acho que eles querem muito falar. Eles querem, até porque foi um processo, aí é uma outra abordagem, um outro momento a gente discutir isso, mas o que eu senti é que foi um processo muito solitário. E eles querem agora falar, eles querem ser ouvidos, porque como foram silenciados durante muito tempo, agora eles querem falar, sabe? O que aconteceu, até como forma de catarse, uma forma de elaborar também tudo o que aconteceu. Então, assim, eu não senti nenhuma dificuldade, tá? Estou falando de mim. Então, de 33 pessoas que eu convidei, apenas uma não me respondeu. Assim, me ignorou solenemente. Assim, inclusive trabalha aqui comigo. Mas, então, assim, todos os outros quiseram, se esforçaram, marcaram. Gente, eu fiz entrevista no domingo, feriado. Teve gente que feriado, sabe? Entre uma escola e outra, na hora do almoço. Teve gente que deixou de almoçar para falar comigo. Então, assim, eu sinto que teve sim um engajamento, sabe? Muito, muito bacana. Gente, eu vou precisar sair. Eu ia pensar agora 10h10. Vamos encerrar também, porque já está aqui já nosso horário, né? Eu quero agradecer, né, Luciana, agradecer o Ricardo, né? Acho que foi muito rico esse trabalho de vocês. Essa conversa quinta-feira pela manhã, às 9 horas, aí a gente vai ter já esse recorte da professora Luciana, explicando como é essa coisa de fazer entrevista, né, que é bem importante. Agradecer ao Lucas e ao Ari, né, nossa dupla dinâmica do estúdio, lá de Brasília, né, e agradecer a vocês que estiveram aqui conosco de manhã, né, e esperamos que vocês nos encontrem à noite, às 19h30, para a gente também ver, né, o resultado do trabalho da professora Ana Shirley e da Tamires, né, que trabalhou com ela. Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até hoje à noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente.